Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 13. Glória ao Senhor. Aleluia. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Somente até aqui, irmãos. Amém. Tá bom para você essa palavra? Podemos já encerrar o culto? Te falta alguma coisa? Aqui o salmista, num profunda perturbação de espírito, na caverna mais profunda da tristeza, da desilusão, da prova, no maior momento de aflição, onde já não havia mais a luz, onde não havia mais iluminação alguma, na caverna da prova, você está sozinho. Nas cavernas da tribulação, parece um quarto escuro, parece uma caverna escura, e você está sozinho, você está sozinha. Teus amigos já não são mais seus amigos. Os teus parentes, a tua família, já não se lembram mais de você. Quem devia te socorrer foi o primeiro que virou as costas. Irmãos, o Senhor te encontrou nesse culto. O Senhor te encontrou nessa palavra. Provação, caverna, perturbação, dia escuro, nublado. Os pássaros não cantam em dia de tempestade. Num dia muito frio, em que esteja ventando demais, você não vai ouvir o vento afasta os pássaros. Não tem brilho do sol. É gelado. É cinza. As folhas coloridas das árvores caem. Prova. Você está numa prova. Você está numa caverna. Para você viver ou morrer, tanto faz. Assim como Davi. Assim como ele, em sua extrema tristeza, recorreu a Deus. E você tem clamado. Até quando? Até quando, Senhor, vai essa minha prova? Amados irmãos, o Senhor zela pela palavra dele. O Senhor zela pelos desígnios dele na tua vida. O Senhor permite que você possa sofrer algum dano, ficar sozinho, mas a palavra dele vai ter
total cumprimento na tua vida. Houve um tempo, irmãos, na vida da minha família, em que, confirmado pela palavra, foi tomada uma atitude pelo meu pai, por alguns servos de Deus que o acompanhavam, em que eles abdicaram de uma situação e começaram uma nova obra, uma nova igreja. E naquele tempo, nós fomos subjugados como família. A família da minha mãe deixou de falar, não apoiou, abandonou, deixou de conversar. Muitos dos nossos familiares assim a fizeram. Eu sempre só tive amigo na igreja, e poucos. Eles viraram o rosto, discriminaram e afastaram eu, minha esposa, do convívio social deles. Ficamos só. Se isso não bastasse, foi levantado falso testemunho a respeito do meu pai, a respeito da minha mãe. Discriminaram a comunhão do casamento deles. Maldisseram. Houve um dia em que nós estávamos em um outro lugar, num outro país, e havíamos de receber uma pessoa da convivência dos meus pais, amigos, a qual eu fui criado junto a eles. Irmãos, preparamos o melhor. Se você pensar como você deve receber alguém que você ama, foi assim que nós fizemos. Aquelas pessoas chegaram e trouxeram grande perturbação na nossa casa. Convidaram que a minha mãe abandonasse meu pai. Discriminaram. Nós fomos afastados de tudo aquilo que conhecíamos. Mas o Senhor foi conosco. Se tudo aquilo que aconteceu, se tudo aquilo que nós vivemos ocorreu somente para que hoje este culto tivesse sendo apresentado à Irmandade, sendo realizado aos irmãos, e essa palavra chegasse e tocasse no teu coração, na tua necessidade, valeu a pena. Valeu a pena. Aqui, o Senhor tem operado favores, milagres e maravilhas no meio dessa Irmandade, no meio da minha família, e tudo valeu a pena. Mas no tempo da amargura, irmãos, mas no tempo da prova, a nossa força se desfalece. Eu contei para você aqui um testemunho de que na prova valeu a pena, que o Senhor exaltou e passou de nós aquele cálice. E hoje você está em grande aflição. Você está numa grande perturbação.
o Senhor se apresentará e fará brilhar na tua vida o sol da justiça. Essa caverna é como uma criança que está no ventre da mãe, é um ambiente escuro. Mas chega o tempo em que ela vai ser apresentada, ela vai nascer e ela vai ter consciência de que valeu a pena, uma coisa nova surgiu, novas experiências. Irmão, irmã, não importa o tamanho da tua aflição, o Senhor está contigo e o Senhor fará uma grande obra na tua vida. Haverá testemunhos do tempo da perturbação, onde você irá contar os feitos e as grandiosidades do Senhor neste novo tempo que você haverá de viver. Levanta a cabeça. O Senhor é contigo. Assim como o salmista cantou, você também vai cantar que o Senhor te fez e te faz muito bem. Prova, irmãos, prova. Não tem consolo. Seja uma perturbação da mente, uma enfermidade, um desarranjo qualquer. Não tem como você chegar e bater nas costas da pessoa e falar: ei, vai ficar tudo bem, na hora do luto. Não vai ficar tudo bem, não está tudo bem. Mas aquele que permitiu que não estivesse tudo bem na tua vida, hoje te anuncia: vai passar e vai ficar tudo bem. É aí, por esse caminho que você está trilhando, que o Senhor te dará a vitória, que você viverá a plenitude da graça. Haverá alegria nos teus termos. Levanta, fica em pé para gozar do bom e do melhor do Senhor para a tua vida. Irmãos, notícias ruins. Quando eu tive a notícia, eu e minha esposa, já havia 6 para 7 anos que nós estávamos casados. Quando veio a notícia que antes, porque houve um período, já havia 4, 5 anos que éramos casados, veio a notícia que nós não haveríamos de ter filhos. É uma caverna. Não tem como você falar para um casal que não pode ter filho que vai passar. Se ele quer ter filho, não vai passar. Lamentamos, buscamos, confiamos no Senhor e o Senhor abriu as condições. Graças ao Senhor, podemos louvar a plenitude da graça, da misericórdia nas nossas vidas. O Senhor fez raiar o sol na nossa vida, tirou aquele tempo de frustração e trouxe a nós a luz. Um dia, irmãos, estava congregado nesta congregação uma irmã, a minha irmã, mora fora do país, estava nos visitando e veio em grande tribulação, passando por uma grande prova. Ela veio congregar, minha mãe veio congregar, eu vim congregar, a minha outra irmã veio congregar também, a Érica. E na palavra, o Senhor deu a palavra aquele dia para o irmão Rodrigo. E eu não me lembro o que ele pregou, mas no meio da pregação, ele parou e falou: para você saber que a palavra é com você, ele começou a recitar uns salmos. Começou a recitar: até quando te esquecerás de mim, Senhor? E começou a recitar o Salmo 13, esse que lemos. A minha irmã, ela 3 anos mais velha que eu, a outra irmã é 5 anos mais nova, há 8 anos de diferença entre uma e outra. Então elas não participaram da mesma infância na igreja. Elas não tiveram não participaram da mesma reunião de jovens.
Esse salmo que foi recitado foi o salmo que a minha irmã, que é mais velha que eu, recitava na infância dela. Foi uma confirmação para ela. E foi o salmo que a minha irmã mais nova também recitava. E também foi uma confirmação da palavra para ela. Uma não sabia da outra. Mas o Espírito Santo, que é gentil, que é cuidadoso, promoveu essa boa nova e libertou toda a aflição do coração. Então a prova vem na tua vida. A prova vem, você está num ambiente escuro, mas a palavra hoje te anuncia a luz. Se liberta no nome de Jesus Cristo. O mal, a penumbra, o escuro, a treva que você viveu, que te trouxe até este culto, você se lembrará dela como a anunciação de um caminho novo, de uma nova etapa, aonde a luz habitará nos teus termos. Sabe o que é isso, irmão? A luz habitar nos teus termos? Nem que você queira, você voltará para essa tristeza que está no teu coração. Se você esconder a luz, se você cobrir ela, ela vai brilhar na parede. A luz estará dentro dos teus termos. E nunca mais viverás essa tristeza que te trouxe até aqui. Ao invés do choro, glorie no Senhor. Glorifique o teu Deus. O Senhor te encontrou e está fazendo uma nova fase na tua vida por essa palavra. Falamos aqui, irmãos, de dias que vivemos de aflição, dias de frustração. Mas, irmãos, quanta obra, quanta bênção, quanta justificação, quanto milagre e quanto favor. Vale a pena. Vivo novo, minha irmã, vivo novo, meu irmão. O Senhor é contigo. Você vai cantar e vai proclamar que o Senhor tem te feito muito bem. Está preparado? Está preparado, irmã? Tem gente que é acostumada a sofrer, viu, irmão Bruno? Tem gente que gosta daquele lamento. Você não vai conseguir lamentar. Você não vai conseguir ficar no escuro. Você não vai conseguir ficar no seu choro. Porque hoje, à noite, a treva foi dissipada na tua vida em nome do Senhor Jesus. A vida, a luz, estará brotada, estará implantada dentro da tua casa. Vai brilhar até de longe. De longe virá alguém buscando a luz que sai de dentro da tua casa, de dentro da tua família. Esta é a promessa da palavra, é o Senhor quem te o promete e é o Senhor quem vai cumprir. Que essa palavra eu possa alcançá-la também, mas o Senhor está falando com a tua alma. Conversão de trevas em luz. Irmão, onde a luz entra, é dissipada a treva. Não haverá mais treva no teu caminho. Essa é a palavra e o nome de Deus por nós seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Apresentar os pedidos de oração da igreja. Apresentar a tua necessidade que o Senhor prometeu pela palavra que vai converter treva em luz. Eu creio na palavra. E você crê na palavra do Senhor? Vamos apresentar que o Senhor inunde a tua vida com boas novas. Que o Senhor entre no teu caminho. Desta mesma irmã que eu falei, da mais nova, da Érica, que o Senhor permitiu um período de grande
prova na vida dela, uma prova com P maiúsculo, com a minha sobrinha que foi acometida da enfermidade terrível do câncer e alcançou milagre. Como onde tem treva e quando o Senhor fala que é luz, a luz invade e faz brilhar longe, ela alcançou o milagre e por esses dias dará luz a mais uma filhinha. Está vivendo a alegria do renovo da vida. Iremos orar pela tua vida, iremos orar pela vida dessa família também, pela chegada dessa criança, da Catarina, e clame, o Senhor vai mudar o teu cativeiro por esse culto. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, te somos gratos mais uma vez por esse culto que tu tens nos preparado, a qual foi aberta em memória do teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos pelos hinos que cantamos, pela oração que deste à igreja, pelos conselhos, pela tua presença que esteve no meio de nós até esse momento. E maiormente, te agradecemos, ó Senhor, por tua santa e bendita e poderosa palavra. Senhor, tu és Deus sobre todas as coisas, porque não haveria meio, Senhor, de que essa palavra chegasse em tão boa hora na vida dos teus filhos, das tuas filhas, aonde, Senhor eterno, encontraram um ponto final, aonde muitos dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, já estavam esperando a hora da partida, porque é melhor morrer do que viver. Hoje o Senhor veio e expulsou as trevas das nossas vidas. Senhor, que haja boas novas no meio do teu povo, que haja vida e vida com abundância, Senhor. Que haja saúde e saúde com abundância. Que haja sabedoria, sabedoria com abundância. Preparação, bons encontros com abundância no meio de nós. Conciliação e paz, que desse tempo de prova que temos vivido, que fique a lembrança que foi o prenúncio de um novo tempo nas nossas vidas. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Anunciamos, Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Anunciamos que o teu Santo Espírito está no governo das nossas vidas e a ti entregamos e confiamos as nossas vidas e a vida da nossa família. Cumpra a tua palavra no meio de nós, pelo amor do teu santo nome. Faça brilhar em nós, Senhor, a luz que irradia do trono da tua glória. Tu prometeu pela tua palavra que essa luz irá estar dentro de nós. Senhor, graças te damos que a noite não tem mais vez nas nossas vidas. Bendito é o teu nome santo. Graças te damos por tudo quanto tu tens nos feito e por tudo quanto tu has de fazer também. Cumpra, Senhor. Permita que possamos alcançar a tua palavra. Que os próximos dias sejam dias de assistirmos, de acompanharmos o novo tempo no meio da nossa irmandade, nas nossas vidas, no meio da nossa igreja. Graças te damos por tudo. Apresentamos ainda essa família, Senhor, que falamos há pouco, que está por esses dias para receber uma nova criança no seu lar. Senhor, de tanto choro, de tanta angústia,
de tanta, Senhor eterno, esperanças por um fio, mas essa esperança se renovou, o milagre foi alcançado e agora se renovam a vida no meio deles. Graças te damos, Senhor, porque haverá vida e vida com abundância para todos aqueles que te servem. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, o nosso Salvador, que intercede por nós à tua destra, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.